Muito obrigado mesmo. Eu mandei para vocês lá no grupo, não sei se todos estão no grupo, né? Mas vamos lá, eu mandei para vocês essa imagem aqui. E aí eu pedi para identificar os elementos de valor comum a ambos e em seguida alguns elementos distintos para cada pessoa. Vocês chegaram a fazer? Eu não entendi muito bem a atividade. Eu fiquei olhando a foto, mas Assim, o que que você identifica de comum entre uma criança e um idoso? acho várias características são em comum, porém elas estão em fases diferentes da vida, né? Ok, tem muitas coisas em comum, só que em fases diferentes da vida. Sim. Alguém mais? A minha mente engraçada pensou que ambos usam fralda, né? Mas é, um está no início da vida e um no final da vida, mas ambos com perspectivas eternas. Opa, ambos têm perspectivas eternas, né? Agora, dentro da mortalidade, haja algumas diferenças em função do tempo de vida. Tem essa característica aí, interessante. Muito obrigado, Gabriel. Então vamos deixar assim mais direto, né, ao ponto. Aos olhos do Pai Celestial, qual é a meta principal, tanto para o bebê quanto para o idoso? Seria a vida eterna no mais alto grau de glória. Muito bom. A vida eterna no mais alto grau de glória. E aí a gente está falando do entrar pelo novo e eterno convênio do casamento, ou seja, ter todas as ordenanças, né, à disposição e realizado e estar guardando essas ordenanças. Muito bom. A gente sabe e é notório que pela doutrina o objetivo sempre vai ser voltar à presença de Deus e nos tornar semelhante a Ele. Não nesse plano, mas num plano futuro em função aí da expiação, principalmente da expiação do Salvador Jesus Cristo e suas ordenanças. A grande questão é, pergunto para vocês, né? Quando tratamos de assuntos do templo, a gente passa qual ideia para as pessoas? Quando alguém pergunta sobre o templo, qual é a ideia que vocês passam para ele? É uma ideia simples ou uma ideia complexa? É Eu sempre fácil ou é difícil falar sobre o templo? Para mim é fácil. Eu sempre passo uma ideia simples do templo, de que ele é um local sagrado, né, cujo ele é conforme os templos antigos, né, e que lá são realizadas ordenanças sagradas que sempre estiveram, né, à disposição do homem na igreja verdadeira, né, do Senhor. Muito bom. E as pessoas entendem. E, tipo, quando eu falo do templo, eu falo que o significado dele, tanto dentro quanto fora, ele é um lugar sagrado em todos os sentidos, né? Quando eu convido alguém que não é membro, por exemplo, eu sempre digo que a pessoa pode entrar, ir na sala de espera, né? Poder obter uma conexão a partir dali, ou então no jardim do templo, no anexo. E aqui na minha ala, muitos jovens têm, enquanto estão sendo ensinados, eles têm ido ao templo ainda, né? Só até a sala de espera e obtido testemunho e se batizado. Aconteceu com dois Legal. aqui esse ano. Muito bom, excelente. Parabéns pela iniciativa, Daniela. Obrigada. Muito bom. Que bom que você tem esse sentimento do falar do simples, né? Exatamente. Al- Alguém mais, tipo assim, vocês já foram abordados de maneira vamos dizer assim, a abordagem inquirir que vocês pudessem entrar em doutrinas mais sagradas, ou sempre foi de maneira simples e suave? Messias, eu acredito que vai muito do nível de conhecimento da pessoa, do momento que ela está. Vou te dar um exemplo. Quando eu fui para a missão, eu tinha um ano de membro da igreja.
Então, quando eu fiz a minha investidura quando eu fui para o CTM. E eu não conhecia, eu não sabia o que era um selamento, eu não sabia o que era uma investidura, eu não sabia o que era o tempo, eu não sabia absolutamente nada. E fiquei boa parte da minha missão na mesma coisa. Nós íamos ao templo uma vez a cada mês, ali na missão onde eu estava. Mas mesmo assim eu não sabia direito o que era selamento, eu nunca tinha feito um selamento vicário, eu não sabia exatamente nada. E eu estava pensando nisso outro dia e estava recordando, né? Engraçado que eu ensinava para as pessoas sobre a família eterna, mas não fazia noção do quão maravilhoso era essa ordenança de como ela se tratava. Então, hoje em dia, como oficiante do templo, entendendo como funciona cada ordenança, o passo a passo, cada convênio, cada promessa, fica muito mais simples de você ensinar. Eu fico pensando, se eu tivesse conhecimento do tempo que eu tinha hoje, eu explicaria muito melhor para os pesquisadores o que seria as ordenanças do templo. Então, isso remete muito por exemplo, nós temos um templo hoje. Então, essa explicação de complexa simples vai muito da frequência que nós temos de ir ao templo, né? Muito bom. Eu não sei se vocês lembram, né? Mas lá atrás, quando eu falo lá atrás, há alguns anos, tá? Se nós temos templos, tantos templos disponíveis. Era toda vez que nós falávamos sobre preparação para o templo e para o templo, as pessoas sempre diziam assim: Nossa, você tem que estar bem preparado espiritualmente, tem muita doutrina profunda envolvido. Então criavam um monstro, né? Não no sentido de um monstro, né? Mas criavam um cenário aonde parecia que tudo que acontecia lá dentro era muito complexo, muito difícil de entender, não estava nada relacionado, por exemplo, ao que nós aprendemos no dia a dia. O objetivo da nossa aula hoje é a gente, de maneira simples, compreender que as coisas no templo, elas são simples, porém elas são sagradas, né? Então, tirar aquela ideia de que uau e tudo mais. Não, é uma coisa necessária, é uma coisa importante e todo jovem digno, né? Aí a gente fala um pouco de maturidade, com uma certa maturidade, eles são convidados a fazerem os convênios com o Pai Celestial. Lembrando que antigamente tinha se você participava do curso, só fazia suas investiduras quando, ou ia para o templo, ou ia para a missão, ou ia se selar. Diferente disso, você pode até ir, mas vai lá para o batistério, porque você ainda não está pronto, você é muito imatura, ou só quando você tiver maturidade. Então, o ponto principal da nossa aula hoje é aprender que o simples, ele é real. Não existe nada de complexo, não existe nada de difícil dentro do templo. E aí a gente também vai tocar num tema bem sensível, que eu passei a semana todo dia debatendo com a minha esposa para poder trazer para vocês. Porque se ela não aprovasse, eu não ia trazer, porque se ela ficasse com dúvida ia ser difícil, né? Mas olha só que interessante, meus amigos. Eu tenho aqui o plano de salvação. Se vocês pudessem resumir o plano de salvação para alguém, como vocês resumiriam? Eu tá aí o esboço, mas o que vocês diriam? Ó, o que é o plano de salvação? O que vocês diriam? Daniele? Oi. Bom, para explicar alguém, né? Sempre quando eu, Isso. eu estou, né, com as cistas que eu vou com elas, com as pessoas, eu sempre digo que o plano de salvação, ele é algo que demonstra muito amor do Pai Celestial por nós, né? Porque houve a queda, né, de Adão e Eva, e o Senhor, ele preparou um caminho para que nós pudéssemos retornar a Ele, né? Que nós, passando pela morte física, né? E cumprindo, podendo se batizar e cumprindo seus mandamentos, a gente pudesse nos manter dignos e cumprindo os mandamentos, a gente poderia retornar à presença do Pai Celestial
depois de passar pela morte física, tendo a ressurreição, e que não teríamos a morte espiritual, né? E que no dia do juízo, né, ele viria e julgaria e separaria as pessoas para os reinos. Muito bom. Obrigado, Daniele. Alguém mais? O que que você acrescentaria dentro do que a Daniele falou? O que que você acrescentaria? Aqui cadê? A Sabrina, ela colocou aqui, né? Lição de 5 minutos de pregar meu evangelho. Na minha época era decorado isso, tá? Não tinha. Você não explicava de maneira direta, não. Tinha lá os cartõezinhos, aí você virava o cartão, vivíamos com o Pai Celestial e tudo mais. Mas o que que a gente acrescentaria? O que que vocês acreditam que falta, de repente, numa explicação? Ou o que que não pode faltar dentro de uma explicação sobre o plano de salvação? Eu acho que o que não pode faltar também na menção do plano de salvação é falar sobre o sacrifício histórico de Jesus Cristo, né? Muito bom, excelente, Daniele. E é porque o próprio o plano de salvação ele está ilustrado como o Salvador Jesus Cristo no centro, e aí a vida pré-mortal, a vida mortal, Uhum. e aí o pós, né? O milênio, pós-milênio. Então tá dessa forma, sair um pouco daquela ilustração bonita que nós tínhamos e tudo mais sobre o plano de salvação. Mas por que que eu estou trazendo essa abordagem aqui para vocês inicial? Porque o que nós aprendemos no templo é exatamente o plano de salvação. Não tem nada de Sim. diferente. É o plano de salvação que nós aprendemos. Com uma observação. Além de nós aprendermos sobre o plano de salvação, nós fazemos convênios com o Pai Celestial. Mas, basicamente, quando nós vamos ao templo, nós não iremos experimentar ensinamentos novos. O que nós iremos experimentar são o quê? Experiências novas. Por quê? Porque nós aprendemos na aula anterior, né, que o Espírito Santo, ele é o quê? Constante, presente lá, e lá é a casa do Senhor. Então, essa atmosfera toda faz com que o aprendizado dentro do templo, ele flua de maneira simples, objetiva e direta. É por isso que é tão significativa a experiência no templo. Porque quando a pessoa vai a primeira vez, parece aquele que dá aquele boom no cérebro, né? Aquela explosão e diz assim, nossa, começa tudo a fazer sentido. Mas por quê? Porque tudo que nós aprendemos lá foi nos ensinado na vida pré-mortal, foi nos ensinado na vida mortal, e é esperado que a gente viva em função desse plano, desses ensinamentos, para poder voltar à presença de Deus no grau mais elevado. Dito isso, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Não, Não, né? Muito não. bom. Então vamos aprender a respeito desse último grau de glória. Haja vista que nós compreendemos o plano de salvação, fizemos convênio com Deus. E aí, eu gostaria de um voluntário para ler 1 Coríntios 15, o 35, do 40 ao 42. Eu posso ler. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol e a outra a glória da lua. E a glória a lu... e outra a glória da lua. E outra a glória das estrelas. Porque uma estrela difere em glória
outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Muito bom. O que que nós aprendemos com essa escritura a respeito vamos dizer assim, da exaltação, né? A respeito do último momento nosso, depois do julgamento. Ou seja, do reino de glória. O que que nós aprendemos? O que que chamou a atenção de vocês? O que me chamou a atenção é que haverá dois tipos de corpos ressuscitados, um corpo com uma glória celeste, um corpo com uma glória terrestre. Eles têm diferença um do outro. Tem diferença. Tem Aham, diferença. Na tem. verdade, existem três tipos de corpos, Aham. pra, e para cada tipo de corpo existe uma morada. Ah, Aí a sim. gente fala do reino celestial, Uhum. do reino celeste, do reino terrestrial e do reino celestial. Alguém mais? Alguma coisa chamou a atenção? Eu tenho um comentário aqui. Ah, tá, é o Anderson, que comentou aqui sobre a frequência, não esqueça. Mas o que que chamou a atenção de vocês aí? Eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. Tipo, quando ele fala aqui, semeia-se, o corpo em corrupção ressuscitará em corrupção. Tipo, semear significa dizer que nós temos a responsabilidade com o corpo ao qual nós vamos ressuscitar, que Isso. tipo, não é válida a ideia de que a pessoa ela vai ressuscitar perfeita, tipo, ela precisa buscar essa perfeição para que assim possa ser ressuscitada. Não, na verdade, estava indo no caminho certo. Na verdade, o que Aham. que acontece? Quando ressuscitarmos, o corpo que era corrupto, ele deixará de ser corrupto, ou seja, ele deixará de sofrer as Ah, tentações. Ele será perfeito. entendi. Ele será perfeito, mas com uma diferença, né? Débora? Se a gente viveu leis celestiais, estaremos preparados para o reino celestial. Mas vamos lá, Gabriel. Só eu queria complementar o que você estava falando para a Daniele, é que a Escritura está explicando a respeito dos graus de glória que nós iremos herdar, né? Então, a Aham. imortalidade e a ressurreição a gente já ganha de graça, já ganhou, automaticamente, mas ele está falando sobre a semear, ele está falando especificamente sobre o grau de glória que a gente vai herdar. Então, isso que nós iremos escolher no final, né? Será o grau de glória de acordo com as nossas escolhas e aquilo que nós fazemos aqui. Ah, tá, Isso. entendi, entendi. Obrigada. Legal. Alguém mais? Isso se encontra no Novo Testamento. Por que que as outras denominações não compreendem essa escritura? Quem é que fez as ordenanças antes da mudança que teve da mudança das salas? Bem, provavelmente o Gabriel, o Anderson, eu, a Samantha, provavelmente, né, Samantha? A Jaqueline também. Então, mais a Sabrina. Então, antes, quando nós tínhamos as ordenanças, né, a gente migrava de um reino, de aprendizado de um reino para o outro. Então a gente começava no reino celestial, depois ia para o terrestrial e depois celestial. Hoje a gente fica numa mesma sala, mas nós também fazemos os mesmos convênios. A única diferença é que não existe mais aquela passagem, né? Aquela mudança de sala que simulava o ambiente relacionado ao grau de glória. Por que que eu estou trazendo isso daqui para a nossa aula hoje? Porque lembra que eu falei sobre simples e não complexo? Lembra que eu falei sobre a questão de a gente, ao viver, compreender o simples e viver o simples, a gente pode alcançar o maior grau de glória? Então, é exatamente sobre isso que a gente vai adentrar um pouco. A gente vai aprender um pouco sobre a glória dos celestes, aonde ela é reservada para aqueles que não recebem o evangelho de Jesus Cristo,
nem o testemunho de Jesus Cristo ou dos profetas de Deus e que vivem em pecado. Isso está lá em Doutrina e Convênios, do 76, do 81 ao 88 e 98 do 103. Vocês têm alguma dúvida sobre esse grau de glória? Sobre quem vai herdar? Pergunto, nós, herdaremos esse grau de glória, independente do que façamos daqui para frente? Não, porque nós somos batizados, né? No nome de Jesus Cristo. Muito bom. Somos batizados no nome de Jesus Cristo. Vocês percebem que não tem uma conjunção aí que é e ou? Ele diz assim, ó, é reservado para aqueles que não recebem o evangelho de Jesus Cristo, nem o testemunho de Jesus Cristo ou dos profetas de Deus e que vivem em pecado. Uma pessoa que recebe as ordenanças do batismo e ainda assim ela morreu em pecado, ela vai para o teleste ou ela vai para o terrestre? Vou chutar, acho que ela vai pro terrestre. Depende. Essa é a Ah, palavra. depende, né? Isso depende. Por quê? Porque nós Nem temos a coisa do direito. expiação. Nós temos a expiação. Aham, Mas é bem provável, isso depende muito, tá, Dani? Eu não tenho como aham. determinar isso, ou as escrituras só dizem. É bem provável que a maioria, ela, elas vá para essa morada aqui, recebam um corpo que vá suportar uma glória terrestrial. Hum. Quem poderia ler para gente? Só para a gente compreender o que que é essa glória terrestre. A glória terrestre destina-se às pessoas honradas da terra que são enganadas e para aqueles que não são valentes no testemunho de Jesus Cristo. Opa, alguém conseguiria me explicar o que que seria isso? Quem seriam esses? O que que é reservado, ou seja, o que que é uma pessoa honrada na Terra? Consegue Acho que me é uma ouvir? pessoa que exerceu um pouco de virtude, né? Exercer um pouco de virtude. Samantha, não ouvi você direito. Tá conseguindo aqui ouvir? Sim, Ok. Bom, as pessoas que vão herdar o reino terrestre são aquelas pessoas que elas foram boas aqui na Terra e tiveram a oportunidade, né, de ouvir, de aceitar plenamente o Evangelho de Jesus Cristo nessa vida, mas que elas de alguma forma não foram diligentes e não honraram plenamente os convênios e as ordenanças que fizeram nessa muito bom. terra. Isso mesmo. Com uma observação. Sempre que a gente pensar em corpos celestes, corpos terrestres e corpos terrestres, a gente tem que atentar para uma coisa que se chama lei, capacidade de viver leis. Então, um corpo terrestre, ele receberá esta glória em função de sua capacidade de viver leis terrestres. Vocês conseguem compreender essa diferença? Hoje eu me sinto como se eu estivesse no templo, bem silencioso, assim. Alguém tem dúvidas sobre essa questão? Nós precisamos compreender esse princípio. Ele é simples, mas nós precisamos compreender para que a gente possa chegar na segunda e última parte da aula. Vocês Eu conseguem, entendi. entendeu? Você Sim, consegue é, entender que, por exemplo, hoje nós vivemos leis terrestriais, sim, mas nós fazemos que convênios no templo para viver leis celestiais?
exatamente. Sim, que Muito essas bom. pessoas da glória terrestre, elas, tipo, elas têm a capacidade, né, de obedecer às leis, né, terrenas, porém elas estão em um tipo talvez, não sei se a palavra é enganadas, talvez possa ser semelhante a um sono, em que talvez elas não consigam enxergar, né, não estão com os olhos abertos para que é, certas coisas que acontecem, né, e também não são valentes o suficiente para carregar um testemunho, que é aquela coisa, né, muitos são chamados, mas poucos decidem ser os escolhidos, né? Para poder sustentar Isso. um testemunho verdadeiro de Jesus Cristo, né? Excelente. É isso mesmo, Daniela. Então, olha só que interessante. É por isso que é tão essencial a gente fazer as ordenanças por nossos antepassados. Tem muita Uhum, gente justa que precisa das ordenanças. Para quê? Para que eles possam herdar um grau de glória melhor. E é fato, tem muitos justos que irão ressuscitar na manhã da primeira ressurreição, para que eles possam que experimentar das experiências de se viver leis celestiais. uhum. Ah, irmão Messias, então você está dizendo que, por exemplo, no milênio algumas pessoas serão salvas? Pode ser. Ela só não será condenada. E aí a grande questão, existe alguma doutrina que diga que haverá progresso no milênio? Não. Mas as escrituras falam que a misericórdia de Deus vai acompanhar aqueles que desejam, aqueles que querem viver leis celestiais. Uhum. Então, vamos para uma outra parte interessante. E a glória celestial? Um voluntário. A glória celeste é reservada àqueles que obedecem os mandamentos e recebem as ordenanças. Sobrepujam todas as coisas pela fé em Jesus Cristo e tornam-se puros de coração. Muito bom. Obrigado, Sabrina. Então, o que chamou a atenção de vocês aí quando a gente pensa na glória celeste, glória terrestre, glória celeste? É que para alcançar o grau de glória celeste é necessário haver uma mudança verdadeira, né? É, que a gente saiba é, se posicionar no reino que a gente quer viver. Tipo, se eu quero viver um reino celestial, eu não posso agir da mesma forma como ajo aqui, né? No sentido de que eu tenho que renunciar, né? Que ele fala aqui sobre sobrepujar todas as coisas pela fé em Jesus Cristo, né? Obter testemunho e me tornar puro de coração, tipo, renunciar realmente a coisas assim porque nada que é impuro vai poder habitar o reino de Deus, né? O que é imundo, que é impuro, então é um sacrifício e um exercício diário em busca de alcançar a glória do reino celestial. Muito bom, Daniel. Alguém, alguém, por exemplo, aprendeu algo que não sabia a respeito dos graus de glórias e dos corpos que herdaremos? Tipo assim, alguma coisa você aprendeu de novo aqui que você não sabia? A Ou todo mundo descrição já para sabia todos isso? os três. Não, todos os três tipo, eu entendia, mas eu não tinha, assim, os detalhes como foi dado agora aqui na aula. Muito bom. Características dos corpos. Legal. Muito bom, Daniel. Agora, eu gostaria de fazer três perguntinhas para a gente ir para um ponto fundamental aqui. O que que, o que que vocês aprenderam a respeito do plano de salvação que ainda não conheciam? Tem alguma coisa que vocês aprenderam que vocês ainda não conheciam ou tinham esquecido desse ponto? Porque o que nós acabamos de ver agora é o plano de salvação. Só que a gente destrinchou um pouco reino celestial, terrestrial e celestial.
preciso que vocês não tenham dúvida disso. A gente não vai voltar nesse tema. A gente vai falar a partir de agora somente de reino celestial. Alguma dúvida? Será que pode recomeçar a aula? Brincadeira. Então a gente Eu fala das ordenanças. aprendi, Oi, vai lá, Daniela. eu aprendi sobre os dois primeiros graus de glória, né? O celestial e o terrestrial, que eu não tinha, assim, tanta noção, de quais eram as características e requisitos para herdar, né, esses corpos. Agora, o celestial eu já tinha já uma opinião formada muito parecida com o que foi descrito no último slide. Muito bom. Excelente. Outra pergunta para todos vocês. Como é que vocês se sentem a respeito do papel de Jesus Cristo nesse grandioso plano? Me sinto salva por uma misericórdia sem tamanho. Muito bom, muito bom. Alguém mais? Me sinto agradecida, porque sem ele nada ia fazer sentido. Se não fosse ele o escolhido, as coisas seriam completamente diferentes. Sim, seriam, né? Porque o plano que foi apresentado por Satanás, ele não nos ajudaria a progredir nessa terra. Excelente. E aí, como é que a gente pode mostrar ao Pai Celestial e Jesus Cristo que nós somos gratos ao seu plano? Guardando seus mandamentos, os convênios, sendo gratos, vivendo de maneira virtuosa e retidão, buscando sempre melhorar. Porque eu acredito que o Senhor, Ele quer que a gente atinja o nosso potencial máximo, né? E a gente precisa exercitar isso diariamente. Muito bom. Olha só que interessante. O Elder David Abedna, ele, ele deu um discurso em 2022, em julho de 2022, e esse discurso ele é muito interessante, porque ele fala um pouco sobre a questão do templo, né? Sobre as ordenanças do templo e preparar-se para retornar à presença de Deus. Eu gostaria de um voluntário para ler para a gente. Os templos são os locais mais sagrados dentre todos os lugares de adoração. Tudo o que é aprendido e tudo o que é feito nos templos atuais enfatiza o magnífico plano de felicidade do Pai Celestial, a divindade de Jesus Cristo e seu papel como nosso Salvador. Os convênios recebidos e as ordenanças realizadas nos templos são essenciais para a santificação de nosso coração e para a definitiva exaltação dos filhos e das filhas de Deus. Muito bom. O que mais chamou a atenção de vocês aí? Eu gostaria de ouvir o maior número possível de vocês. O que chamou a atenção de vocês? Juliana, Jaqueline. O que mais me chama a atenção é o templo em si ser um local mais sagrado, né? Porque a Igreja de Jesus Cristo, a gente sabe que a gente tem a indicação de três lugares santos, né? O templo, a capela e o lar. E o que me chama a atenção aqui na fala do Elder David Abernathy é que ele afirma e enfatiza que o templo é o local mais sagrado dentre todos os outros lugares de adoração. Então, tipo, tem algo de diferente no templo, né? Algo a mais, algo com uma exaltação superior. Muito bom. Porque, na verdade, assim, Daniele, o templo é verdadeiramente a casa do Senhor. Lá ele se manifesta. Lá ele tem se mostrado a muitos dos seus filhos. E esses filhos têm recebido o que a gente chama de chamada de eleição. Eles passam a não mais viver pela fé, mas sim pelo conhecimento perfeito. E aí a grande pergunta é: mas realmente isso tem acontecido? Tem. Porém, por ser algo tão sagrado, isso não pode ser revelado. Então, quem recebe o seu chamado de eleição no templo, ele faz o quê?
Ele guarda para si essa experiência e continua perseverando até o quê? Até a segunda vinda. Ou seja, e a segunda vinda para nós é ou até o Salvador voltar ou até a gente morrer. E aí tem que guardar. Isso chama-se chamado de eleição. Então, quando você recebe essa ministração direta do Salvador, quando você vê o dedo dele, a face dele, ou alguma parte dele, você está preparado para viver no reino celestial. E aí você passa a viver não mais pela fé, mas pelo conhecimento perfeito. Então, onde é que essa manifestação ela vai acontecer? Somente dentro dos templos sagrados. Olha só que eu acho muito interessante também, que quando a gente vê essa citação, ele fala algo interessante. Ele fala que os convênios recebidos e as ordenanças realizadas no templo são essenciais para a santificação de nosso coração e para a definitiva exaltação dos filhos e filhas de Deus. Então, quando a gente olha essa palavra, que ele fala essencial para a santificação de nosso coração, é que ao fazer os convênios no templo, nós precisamos ser transformados. Nós precisamos, a partir dali, começar a viver leis celestiais. E aí eu gostaria de perguntar de vocês: se corpos celestiais vivem leis celestiais, quais são essas leis celestiais que temos que viver? Quais são as leis celestiais que nós precisamos viver? Haja vista que corpos celestes precisam ser capazes de viver leis celestes. Alguém tem alguma ideia? Quais são essas leis? Um de cada vez. A Daniela, ela fica desesperada, porque parece que só ela que participa, né, Dani? Eu fico caladinha para eu te responder. Aí tem uma hora que eu não aguento e falo. Não, eu não sei, eu vou chutar essa. Eu acho que, tipo, as leis que são dadas, né, quando a gente faz a nossa ordenança de investidura, Sim, e quais são? Você lembra de alguma, Daniela? sim, lei da castidade, lei da obediência, lei da sacrifício, né, Lei de consagração. sacrifício, consagração. Uhum. E qual é São a essas. outra? É, castidade, consagração, sacrifício, obediência. E as leis de E é do mandamentos. Evangelho. Oi, Juliana? É do Evangelho de Jesus Cristo. Outra. Isso. As leis do Evangelho de Jesus Cristo, que aí a É gente isso, considera os mandamentos, né? mandamentos. Aham. Juntamente com a palavra de sabedoria. Então, olha só que interessante. Nós precisamos viver 5 leis, e essas 5 leis, elas são leis celestiais. Então, a de sacrifício, a de obediência, né? E aí a gente vai às leis dos mandamentos do Evangelho, né? Ou seja, as leis do Evangelho. Aí a gente vai para a lei da castidade e a lei da consagração. Eu gostaria de perguntar de vocês, qual dessas leis nós, como um todo, quando a gente fala de Sião, como fala dos filhos de Deus, qual dessas leis ela é mais difícil de se viver? No momento, para mim, a que está sendo mais difícil é a de consagração. Porque, tipo, eu ainda tô. Eu fiz a minha investidura recente, né? Eu tenho pouco mais de um mês, né? Então, tipo, ainda às vezes eu me vejo fazendo, por exemplo, não dedicando o meu tempo da forma correta, né? Então, eu sei que eu Bom, preciso corrigir isso, né? A gente sabe que a gente precisa dedicar o nosso tempo para nós e para o Senhor, né? E aí, às vezes, ainda vem pessoas assim, ah, faz algo aqui, né? Como hoje, por exemplo, eu estava em casa e aí a pessoa pediu para consultar um processo, aí eu consultei, só que aí eu não fui paga por isso, né? Então, não, certo, eu tenho que ser remunerada pelo meu trabalho, que eu possa sim. viver dignamente.
Muito bom. Então, todos concordam que a lei da consagração é uma lei mais difícil de se viver? Porque vamos pensar assim: lei de sacrifício e de obediência. Elas são leis preparatórias. E aí a gente fala de as leis do Evangelho de Jesus Cristo, que a gente fala dos mandamentos. E aí espera-se que dentro de um viver digno, nós estejamos cumprindo com essas leis. E aí a gente vai para a lei da castidade, que ela é meio que objetiva, porém ela tem umas observações, né? Que está muito relacionado aos nossos pensamentos. Então não é somente o ato em si da quebra da lei da castidade, mas os nossos pensamentos precisam ser puros. Nosso linguajar precisa ser puro. E aí a gente vai para a lei da consagração. A grande questão é que quando nós falamos sobre o reino celestial e suas leis, a gente precisa compreender que essa santificação, ou seja, essas leis, elas precisam estar no nosso coração, para que elas gerem uma mudança. Não a mudança de estado de um para o outro, mas a mudança que gera a transformação. Aumenta a minha capacidade de deixar de viver leis terrestriais e começar a viver leis celestiais. A grande questão é que nós não conseguiremos isso de maneira plena, não nessa mortalidade, não agora. Mas por meio da expiação de Jesus Cristo, nós seremos capacitados a viver essas leis. Vocês compreendem essa dinâmica? Ou seja, sozinho eu não consigo. E aqui eu não vou conseguir. Porém, com a expiação e a graça do Salvador Jesus Cristo, eu serei qualificado. Por meio dela, serei qualificado. Olha só que interessante que nós aprendemos com David Abed ainda. Peraí. Vocês estão visualizando? Sim. Sim, Samantha, você conseguiria ler para a gente esse slide? consigo sim. As ordenanças sagradas que são recebidas dignamente e lembradas continuamente abrem os canais do céu por meio dos quais o poder da divindade pode fluir para a nossa vida. A realização e o cumprimento de convênios sagrados nos vinculam ao jugo do Salvador e podemos ser abençoados com uma força além da nossa para vencer as tentações e os desafios da mortalidade enquanto nos preparamos para retornar à presença de Deus. Muito bom. Alguém gostaria de comentar? Alguma novidade, alguma coisa que você aprendeu nessas palavras aí que você não sabia? Irmão, essa citação da Eldebed, né, ela nos lembra que as ordenanças sagradas que nós recebemos no templo, elas não são apenas rituais simbólicos, mas são canais reais para que a gente possa ter um acesso contínuo ao poder da divindade, né? Quando ele fala de que o poder da divindade pode fluir na nossa vida, eu entendo que quando nós cumprimos os nossos convênios, esse poder ele vai atuar em nós, ele vai nos fortalecer para que nós possamos enfrentar os desafios e as tentações que a gente vai ter na nossa vida. Perfeito. Excelente, Samantha. Ou seja, é, ser investido pelo poder do alto nos capacita a viver leis do alto. Então, por exemplo, sem os garments é impossível viver as leis celestiais. Sem as ordenanças que nós fazemos no templo, é impossível viver leis celestiais. Requer que tenhamos a proteção e o poder de Deus, de Jesus Cristo conosco. Olha só que interessante, a realização e o cumprimento de convênio sagrado nos vincula ao jugo do Salvador. O nosso fardo ele fica mais suave, mais leve. A nossa capacidade de viver leis celestiais, ela é
aumentada, porque não estaremos só, nós teremos a companhia e nós estaremos sob o mesmo jugo do Salvador. Muito bom, obrigado, Samantha, por compartilhar. Alguém mais? Eu Tudo sinto isso? que, estando Oi, vai. investida com o Garment, nada que venha tentar me atingir vai me atingir, porque eu estou investida com o poder de Salvador. Isso. Essa é a promessa do Garment. Não Aham. somente do Garment, né, mas das ordenanças iniciatórias que a gente faz. O, o irmão Will Cox, esse vídeo eu vou tentar mandar para vocês o link para vocês assistirem essa semana. O Elder Will Cox, ele disse o seguinte, ele falando para um grupo de jovens na BIU. Ele disse o seguinte, aí deixa eu tirar aqui a apresentação para vocês compreenderem. Ele disse o seguinte: o reino celestial, ele já é garantido. Então, a Sabrina, eu, Jaqueline, Daniele, Juliana, Samantha, todos nós que já fizemos investiduras, nós já temos um lugar no reino celestial. Eita, mano. Só que nós estamos aqui na mortalidade trabalhando para permanecer no reino celestial. O que o Elder Wilcox fala? Que corpos Já vai acabar. terrestres, que corpos terrestres não conseguem habitar em lugares celestes. Então, quando a gente fala sobre uma partida de futebol que está ganha, a gente está dizendo que o time do Salvador Jesus Cristo ganhou e vai ganhar no final. A questão toda é se nós estaremos no time ou não. E para estar no time do Salvador, nós precisamos o quê? Guardar convênios, fazer e guardar convênios. Então, quando nós não somos valentes na fé, a gente só está dizendo o seguinte: eu não sou capaz de viver leis celestiais. Logo, eu não quero viver no reino celestial. O Elder Wilcox ele fala que o poder da graça ele é tão grande que no último dia, no dia do julgamento, o Senhor ele vai dizer o seguinte: o Salvador Jesus Cristo, assim, eu paguei o preço, Daniele. Fica. E a Daniela vai dizer: não. Não que você vai dizer, Daniele. Mas se você não for capaz de viver leis celestiais, você não vai querer ficar. É semelhante a um jovem que ele é convidado para ir para o FSY. E aí, no primeiro dia, ele está super animado. Mas no segundo dia, ele já percebe que aquele lugar não é para ele. Que ele não aguenta ficar ali. Que ele não aguenta fazer as designações. Que ele não aguenta ser uma pessoa que ele não é. E aí ele pede para ir embora. E assim mesmo o Salvador vai dizer: Dani, fica, eu paguei. Mas se você não consegue viver leis celestiais, você vai dizer: não, eu não quero. Por quê? Porque o reino celestial só será celestial para corpos celestiais. Vocês conseguem compreender isso? Dentro do que eu falei para vocês aqui, tem alguma coisa que chamou a atenção de vocês? Eu acho que o exemplo que o senhor deu foi característico de quem não vai suportar a glória de Deus, né? Porque a glória de Deus, ela a gente não consegue imaginar, ela é sem magnitude, né? Então, o que a gente sabe das escrituras é que eu esqueci o nome do profeta agora, que viu o dedo de Deus, né? Então, tipo, a glória de Deus, ela é, assim, infinita. Então, tem pessoas que não vão suportar um alto grau de glória, tipo, não vão conseguir viver à altura. Porque não se sentem, como você bem disse, não vão se sentir confortáveis. É E uma não vão questão de querer ficar. escolha, é uma questão pessoal. Muito bom. Sabrina, Eu estou querendo ir logo. Eu já quero ficar Olha, que aqui. menina te escuta e te leva.
Já não quero ficar aqui. Mas a grande questão é: estamos vivendo leis celestiais para poder suportar uma glória celestial? Ou a gente ainda está vivendo leis terrestriais? Né? É por isso que a gente tem que fazer essa autoavaliação todas as vezes que formos ao Sim, templo. sim, com Porque, certeza. embora nós tenhamos conhecimento, esse conhecimento ele tem que gerar uma mudança ao ponto Aham, de sermos capazes de sim, suportar e viver leis celestiais. aham. Olha É só o que que você. interessante. Ah, Oi, tá. pode falar, Perdão. Dani. É porque você falou sobre a questão da castidade, né? Eu assisti um vídeo outro dia de a Camila, que é a esposa do Paulo Vieira, eu acho ela inteligentíssima, quando ela, nas falas dela, ela fala que, eu não sou adúltero, tá, mas você fica de conversinha, você troca olhares, você flerta, né? Você esconde coisas. Então, não é só sobre a questão física, você pensa, então, tipo, é uma coisa, é algo muito puro, né? Você não pensar, você não olhar, você não. Tipo, eu, por exemplo, eu sou solteira, né? Então não tenho namorado. Então, tipo, eu tenho um foco, eu tenho um centro, que o meu casamento vai ser eterno. Então, tipo, eu não fico por aí olhando, ou então, tipo, olhando os rapazes, ou então, como se eu estivesse numa lei de caça, sabe? Porque eu sei que é Aham. algo muito puro, algo muito eterno, né? Então, é mais ou menos isso. Eu peguei muito essa fala dela pra mim, porque tem pessoas que dizem, mas não sou adulteiro, tá? Mas, tipo, você olha, você flerta, você fica de conversinha, você não decide o que quer, e isso daí é algo que talvez no reino Sim, celestial isso não vai acontecer. não vai. Porque, Não, até nesse porque. Oi, Samantha, pode falar. Não, desculpa, pode falar, eu falo depois. Não, até só para concluir, né? Até porque no reino celestial, no mais elevado grau, somente os casados, né? Exatamente. Vai lá, Samantha. Eu lembro de uma aula, eu acho que foi do Instituto também, que o professor ele comparou essa nossa preparação como se a gente estivesse fazendo um curso preparatório para viver no outro país. Ele usou esse exemplo. Nós estamos aqui fazendo um curso preparatório para viver no outro país que tem algumas leis específicas e ele usou o termo leis mais rígidas, né? Então, Uhum. ele falou, eu lembro muito porque eu fiz essa, eu lembro sempre dessa analogia que ele fez, porque às vezes nós estamos aqui vivendo de uma forma, todos nós almejamos o reino celestial, obviamente, mas nós estamos muitas vezes vivendo de uma forma que não é condizente com as leis celestiais, com o que o Senhor espera realmente de nós. Então, se nós não estivermos preparados, não estivermos vivendo de acordo com as leis celestiais aqui na Terra, nós não vamos estar preparados depois também. Isso, exatamente. É dessa forma. Então, lembra, corpos terrestres suportarão leis terrestres. Corpos celestes, leis celestes e corpos celestes, leis celestes. Então, assim, nós já sabemos o final. O Senhor, ele nos preparou dentro do plano de salvação dele para que nós herdássemos o reino maior dentro do reino celestial. E nós estamos sendo ensinados a fazer os convênios para viver nesse reino celestial. A grande questão é se nós hoje somos capazes ou não de viver essas leis, essas leis. E aí é um trabalho contínuo. A gente está no final da aula, tem pouco tempo, mas pensem, o que eu aprendi hoje que fará com que eu honre ainda mais os convênios feitos no templo? E o que me senti movido a melhorar em minha vida ao adorar no templo? Porque no templo nós aprendemos o evangelho de Jesus Cristo, nós aprendemos o plano de salvação. E dentro desse plano de salvação, se eu fosse hoje, se eu fosse morresse hoje, seguramente, que tipo de lei eu vivo determinará que tipo de reino eu vou herdar. Gostaria de prestar o meu testemunho, jovens. Esse é o evangelho do Salvador Jesus Cristo. Ele é simples. Nós só estamos aqui sabendo e nos preparando, né, para viver leis celestiais. Então, ao irmos ao templo, que possamos avaliar qual das leis nós estamos precisando melhorar. O que o Espírito me move a melhorar e assim na minha vida como um todo. E de que forma eu quero estar no templo para adorar o Senhor. Eu testifico para vocês que isso vai fazer uma grande diferença na vida de vocês, porque lá é um lugar de aprendizado.
Lá nós nos preparamos para ser reis, sacerdotes, sacerdotisas no reino do Pai Celestial. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Muito bom. Só lembrando que o irmão Anderson mandou novamente o link. Tem um link aí para vocês botarem a frequência de vocês. A gente tem um grupo do WhatsApp, e aí eu vou mandar o link lá para vocês desse vídeo do Elder Will Cox, que ele fala justamente sobre a graça de Jesus Cristo. Eu não tenho nenhuma dúvida que a visão de vocês a respeito do Evangelho e do Reino Celestial, ela vai mudar, ela vai melhorar ainda mais, tá bem? Eu gostaria de um voluntário para nos oferecer oração. A Juliana, poderia nos oferecer, Juliana? Posso sim. Querido nosso amado bondoso Pai Celestial, queremos te agradecer, Pai Celeste, por mais estes questões de hoje. Obrigada, Pai, por estarmos aqui reunidos em mais uma aula do Instituto, Pai. Obrigada, Pai, por tudo que podemos aprender, Pai. Te peço que possa nos abençoar, Pai, com a companhia de seu Santo Espírito, e que também nos ajude a entesourar em nossos corações o que aprendemos hoje, Pai. Que você possa nos dar uma boa noite. São essas coisas que eu te peço e te agradeço. Em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado. E uma boa noite para vocês. Eu vou Boa ver se eu noite. Obrigada, consigo pastor. mandar o Boa link noite. Boa da. noite, Gratidão. obrigada. Obrigado, Anderson. Vai ter mais uma aula nesse link, Anderson? Não, agora só a Multi-Instituto, é outro link. Ah, beleza. Falou, meu amigo. Um abração. Até mais. Valeu, até mais. Até amanhã.